Pode entrar. Bom, boa tarde. Que bom que vocês vieram no domingo, né? Assistir uma conversa sobre Clarice Lispector. Isso já é um luxo, eu acho. Essa conversa faz parte de um curso de atuação que eu e o Antônio Carnevale estamos propondo, né, para o semestre agora, vai começar domingo, né, enfim, quem tiver interesse, e depois eu dou mais informações sobre o curso. Que a gente vai colocar a Clarice Lispector dentro das rasas. Aí eu vou explicar o que é rasas, não agora, porque se eu for explicar o que é rasas, aí a gente não vai poder continuar a palestra. Mas quem tiver interessado, é um curso com a Clarice Lispector dentro dos Rasa Box, tá? Então quem tiver interesse depois pergunta. E, para começar, a gente quer ter uma conversa sobre Clarice, né? Que todo mundo conhece Clarice, mas quem conhece Clarice, né? Eu conheço pouco Clarice, e olha que eu conheço ela há 40 anos da minha vida, né? Desde que eu me entendo por gente. E aí eu convidei o nosso querido amigo, meu e do Carnevale, Roberto Correia dos Santos, que foi nosso mestre e virou um amigo amado, né? De um mestre, um amigo amado. O Roberto é semiólogo, é poeta, é escritor, é ex-professor da PUC, da UFRJ, da UERJ, de teoria das artes, de teoria literária, e um profundo conhecedor da Clarice Lispector. Então, por isso que ele gentilmente nos concedeu esse privilégio de tê-los aqui para conversar sobre a Clarice. Então, é isso, tá? Deixa eu só aproveitar para agradecer a Márcia. E a Márcia Milhazes, que abriu tão gentilmente o espaço da companhia dela, a Casa da Companhia, que, como vocês podem ver, está instalando de novo. É um espaço lindo que vai fazer muita coisa bonita aqui em Ipanema. Então, estejam atentos aos movimentos que vão acontecer por aqui. Márcia, muito obrigada. É a Casa da Companhia, o nome da casa. Muito obrigada. Muito obrigada. É bonito começar com a Clarice. É muito bonito começar com a Clarice. Então, sejam bem-vindos. Os cursos acontecerão aqui também, nesse espaço que a gente vai divulgar, com mais calma e mais especificamente. Mas hoje estamos aqui para ouvir os corações do Roberto e da Clarice. Boa viagem. Eu vou fazer uma pequena apresentação formal sobre mim e um pouquinho sobre a minha relação com a Clarice. Antes disso, eu agradeço à instituição Quitanda Estudos e Práticas de Atuação e aos amigos a ela que a compõem, e a Maria Milhazes, Companhia de Dança, pelo convite e por receber-me aqui na Casa da Companhia. Quero frisar também que eu não tenho dito mais, depois que aposentei-me, muitos sims a convite, praticamente nenhum. Mas por grande amizade a Maria Assunção e ao Antônio Carnevale, eu disse sim. E é muito surpreendente para mim mesmo que eu esteja em público outra vez, embora tive uma vida inteira de ação pública. Nutro pelos dois, uma amizade longa, cheia de admiração, e eu quero frisar isso. Quero dizer também da honra de conhecer este local de arte, intensidade e movimento, bem como a mestra da dança, Márcia Milhazes. Esse início é formal, mas eu necessito fazê-lo. Apresento-me também brevemente. Sou doutor em semiologia, que é um ramo da literatura e da linguística, que estuda os sistemas gerais de significação em coisas diversas, em especial coisas da arte em geral, a literária, a visual, etc. Fiz pós-doutorado em psicologia clínica lá na PUC de São Paulo e fui professor por muitos anos, 15 anos em cada lugar, nos cursos de graduação e pós-graduação da PUC, nos cursos de graduação e pós-graduação da UFRJ e também graduação e pós-graduação na UERJ. Quando eu aposentei-me da UFRJ, fiz concurso para o setor das artes visuais, o Instituto de Artes da UERJ, e passei a trabalhar menos com literatura e mais com artes visuais,
numa disciplina que se chama Teoria da Arte. Antes eu era da Teoria da Literatura. Continuo. Estudei intensivamente a obra de Clarice Lispector quando de minha dissertação de mestrado, que eu fiz em 1976. E foi o primeiro estudo em nível de pós-graduação no Brasil e no mundo. Ninguém havia feito um estudo em nível de pós-graduação. Eu nem fiz pensando que seria o primeiro estudo. Deparei-me mais tarde que realmente não havia outro. O título desse trabalho de dissertação se chamava O Texto de Clarice em Exame, que era uma vontade de discutir ele estar sendo avaliado por mim como mestrando e o texto também em exame. Eu e a Clarice estávamos submetidos a exame. Tive contato bastante jovem com a obra de Clarice. Aos 15 anos eu comecei a ler, mas assim, sem entender, amando, grande êxtase. E conheci a Clarice em 2 ocasiões. Queria dizer isso. A Clarice é ela mesma, a pessoa, não Clarice a escritura. Uma foi em seu apartamento no Leme, onde hoje mora a Zezé Mota. Nesse encontro, para mim, muito inquietante, eu muito amedrontado, um menino de 21 anos, talvez. Houve uma conversa relativamente curta, mas ela era séria, muito agradável, sem nenhum riso, sem nenhuma coisa assim, e hipnótica. Eu estava lá completamente hipnotizado. Eu, depois de quem mais, diante da Clarice, naquele seu jeito poético e enigmático. Então ela falou para mim, que tinha esses 20 anos, um pouquinho mais, para uns alunos meus que eram alunos de mestrado, eram alunos de pré-vestibular, que naquela época eu dava aula em pré-vestibular, não dava aula ainda em universidade, e eles é que fizeram insistentes pedidos por telefone a Clarice, se a Clarice hoje receberia, não a mim, a eles. E eu nem sabia disso. Eles tinham um jornalzinho no pré-vestibular e queriam conversar com Clarice, escrever alguma coisa sobre Clarice. Aí, quando tiveram um sim, depois de algum tempo de insistência, eles me ligaram no mesmo dia, era para ir para a casa da Clarice. Eu não tinha força para isso. Mas os alunos é que me arrastaram para lá. Eu também pensei naquela minha juventude. Primeiro eu tinha medo, eu tenho medo até hoje das pessoas que são famosas. É um medo terrível. E eu tinha muito medo, mas eu achava assim, como não ir, né, os alunos, e fui. E lá, subindo o elevador conosco, estavam os queridos amigos hoje, o Afonso Romano de Santana e a Marina Colassante. Então foi um campo de revelações. Meus alunos, inquietíssimos, eu apavorado e tranquilos. Marina e Afonso estavam tranquilíssimos. Embora, na minha memória, eu nunca perguntei isso a eles, eu senti que, pessoalmente, em casa de Clarice, era a primeira vez que eles iam. Não que não a conhecesse pessoalmente, mas em casa de Clarice. Eles também estavam muito cerimoniosos, assim, muito tímidos. Tímidos não é a palavra. Muito... Reservado, obrigado. Muito reservados, deixando Clarice ficar reinando. E Clarice reinou, conversou, e lá pelas tantas, não era muito tempo esse encontro, ela disse, agora eu quero, com a voz dela, agora eu quero que vocês vão embora, que eu estou muito cansada. Ela tinha um problema de língua, né, a língua presa, como se chama, pensou em operar, tinha um médico muito amigo que fazia isso, mas depois ela achou que podia não dar certo e manteve, e todo mundo sempre achou que era uma língua francesa com sotaque, né? O que ficou muito bem nela, né? Uma voz grossa e ao mesmo tempo esses R's puxados.
A outra ocasião em que eu conheci Clarice de perto foi num curso que eu fazia chamado Escrita Literária no mestrado da PUC. Eu já estava no mestrado da PUC. Nesse curso ela nos disse sobre aquele seu fabuloso modo de escrever, uma coisa aqui, outra ali, com a mesma intensidade, com a mesma voz poderosa, e disse antes de qualquer coisa que todos ali desistissem de escrever, que não valia a pena, que era doloroso demais. Ela abriu a fala dizendo que veio para dizer, aconselhar a desistência. Não sei se haverá tempo, mas Clarice teoriza mais para frente a diferença entre desistir e abandonar. Faz um parêntese rápido e explico. Abandonar para Clarice é um ato vulgar, né? Não quero mais isso. Desistir é pôr a existência fora. Desistir. Então precisa um percurso muito forte, uma ação muito poderosa para sair da cena de algum desejo. Desistir. E o abandonar, ela tem humor, ela tem muito humor, diz, quem abandonasse alguma coisa deveria ser preso. Quitanda, Estudos Práticos de Atuação, apresenta a partir do dia 27 de outubro de 2024 o curso Palavras de Clarice, eles não usam essa palavra, nesse método Rasas. Nele serão tratadas frases de Clarice sob o foco especial das artes cênicas. Então, todos estão convidados e é bom dizer que é um curso fundamental, porque como respirar Clarice na frase, como tornar o mundo vocal compatível com o mundo escritural. Em virtude desse convite, em virtude de uma suposição de como será o curso, eu resolvi trazer aqui, agora sim entro na Clarice, a coisa Clarice, um conjunto de frases mínimas, vou distribuir, que foram publicadas por Clarice, mas não são recortes de trechos ou de romances, são frases inteiras dela. Ela publicou essas frases inteiras num livro chamado Felicidade Clandestina, em 71, e depois, mais tarde, em 71 ela publicou essas frases no livro maravilhoso, um livro de contos, Felicidade Clandestina, e no fim ela criou uma seção chamada, pensei que tinha escrito assim, escrevi, fundo de gaveta, quer dizer, porque Clarice escrevia em todo quanto é papelzinho, se estava num restaurante, num guardanapo, no talão de cheque, elas iam escrevendo as frases que viriam, as ideias que viriam, guardavam realmente em gaveta, e depois ela compunha isso, uma montagem cinematográfica, e depois criava elos para aquelas deslumbrantes frases. Eu pensei que tivesse escrito, mas eu escrevi, mas não está aqui. O filho da Clarice convidou-me, depois de assistir a algumas palestras minhas, muitas estão no YouTube, né? Tem uma de que eu gosto muito, chamada Paixão Segundo GH, mas o título não é esse, mas enfim, é sobre a Paixão Segundo GH, no site de Clarice, dentro do site do Instituto Moreira Salles. Há várias coisas no Instituto Moreira Salles. Há um livro meu de e-book chamado... Você vê, tudo é o passado. Na Cavidade do Rochedo, esse livro e-book está no Moreira Salles, Na Cavidade do Rochedo, a pós-filosofia de Clarice Lispector. Porque Clarice Lispector, de fato, é uma escritora que domina todas as técnicas da ficção e, ao mesmo tempo, é uma pensadora, é a nossa filósofa. Temos poucos filósofos, de fato, não professores de literatura no Brasil. Oswald de Andrade, Machado de Assis, Clarice e, talvez, Nelson Rodrigues. Não sei se eu pulei alguém, mas esses me lembro assim.
fiquei tão estranhante que eu escrevi e ela desapareceu. Pois é. Então eu trouxe para vocês, mas eu queria contar um pouco desse convite do Paulo Gurgel Valente, que ele me chamou, eu não completei, para fazer 2 livros para a editora Rô, que é a editora da Clarice, recortando frases da Clarice. Um dos volumes se chama As Palavras de Clarice. Com esse livro, o Antônio Carnevale e a Maria Assunção vão trabalhar no que eles propõem como curso. E o outro livro, um é As Palavras e o outro livro é O Tempo. Esses 2 livros estão publicados. Eu pedi na época que na capa viesse escrito Curadoria de Roberto Correia dos Santos, assim aconteceu, mas recentemente eles juntaram os 2 livros, tiraram a curadoria da capa, eu nem tenho esse segundo livro, mas é o mesmo, juntaram tudo e botaram lá dentro explicando o que eu fiz, mas esse desejo de ter na capa minha proximidade com a Clarice foi banido. Não é aqui. Escrevi também um livro chamado Clarice Lispector, uma editora de São Paulo, lá em 1984, que hoje está esgotado, mas o Instituto Moreira Salles o republicou como e-book. Chama-se Clarice Lispector. Assim, o título era Clarice Lispector. Para o Instituto Moreira Salles, eu botei Clarice Lispector, vírgula, ela. Vou distribuir, você distribui. Vou ficar com um. Então nós vamos ler analisando um pouco as frases dessa filósofa, artista filósofa. Essa clínica artista filósofa. Eu posso ir crescendo isso indefinidamente. Estão me ouvindo aí atrás? Começou que horas, hein? Começou que horas? Tá. Quero ressaltar de novo que esses não são recortes como eu fiz nas obras, nos contos, nos romances, nas crônicas, não são recortes. A Clarice publicou esses retalhos do fundo de gaveta num livro chamado Depois, Para Não Esquecer. Está escrito embaixo essa referência. O livro se chamava, não era um livro, era uma parte de um livro, como fosse uma coisa secundária, né? Fundo de gaveta, e depois tornou-se um livro para não esquecer. Para não esquecer. Eu vou ler numa ordem que eu vou selecionando aqui, em função de algo mais poético, depois mais filosófico, assim, ou alternando entre uma coisa e outra. Então começo pelo mais poético, que se chama Um Pato Feio. É a historinha do patinho feio, contada de uma maneira absolutamente sintética, pegando só aquilo que é, como Clarice faz, o nuclear, o coração da coisa. A coisa é sempre o termo que Clarice usa para várias coisas, né? Mas as coisas não são a coisa. As coisas, esse sofá, essa bolsa, essa água, são as coisas. Mas em algum instante da percepção humana, é possível detectar nas coisas uma força inacreditável, e essa força inacreditável é a coisa, né? Em tudo há a coisa, e é a coisa que nos dá a sensação do êxtase e da epifania.
Primeiro a gente circula nas coisas, mas diante das coisas por que circulamos, deparamos-nos em algum instante com a coisa, né? Esse tema da coisa percorre a obra inteira da Clarice, mas em última instância a coisa. É claro, né? Não é abstrato isso, né? Todos nós já nos deparamos com a coisa, né? Aquilo que nos estarrece, nos impacta, nos faz saltar existencialmente, né? Nos tira de um solo comum e corriqueiro. Então ela vai pegar de toda a história do patinho feio a coisa essencial. Começa assim: mas foi no voo que se explicou seu braço desajeitado. E começa com um mais, como se tivesse alguma outra coisa. Porém, foi no voo que se explicou seu braço desajeitado. O patinho feio, quando voou, percebeu seu braço desajeitado. E o olho, ele percebeu, um pouco estúpido. Aquele olhar estúpido do patinho feio dava certo nas alturas. O que era esquisito, nas alturas dava certo. Andava mal, mas voava. Voava tão bem que até arriscava a vida. O que era um luxo, arriscar a vida. Andava ridículo, cuidadoso quando está no chão. No chão, ele era um paciente, um doente, né? No alto. E nós mesmos também sabemos de nós mesmos em que momentos estamos. O patinho feio no chão, nos rastejando, esquisito, estranhando nosso corpo, nossa voz, nossa existência, e o momento em que não somos, porque estamos no voo, né? O patinho caiu. Esse barulhinho aqui é porque tem uma amendoeira que de vez em quando... Você está tão bonita. Você é muito bonita. Ela é minha amiga. Vou para o segundo embaixo. Mesmo em Camus, que é o escritor francês que escreveu A Peste, o Estrangeiro, etc. Diz Clarice assim: mesmo em Camus, esse amor pelo heroísmo, nem você, como em você tem esse amor pelo heroísmo? Então não há outro modo? Não. Mesmo compreender já é heroísmo. É o que a gente está fazendo aqui, tentando compreender. Compreender já é heroísmo. Então um homem não pode simplesmente abrir uma porta e olhar, ou seja, sair do heroísmo, né? Eu sou casado com um rapaz que é de grande tendência ao heroísmo. E eu de vez em quando digo para ele: você não pode apenas abrir uma porta e olhar, porque o heroísmo quer tudo certo, quer lutar sempre. E às vezes você precisa relaxar, né? Ser apenas uma pessoa que abre uma porta. Isso é já poético-filosófico, abrir a porta simplesmente e abandonar, por vezes, ou quase sempre, um instinto heróico de consertar tudo, acertar tudo, corrigir tudo. Mas eu amo o meu marido. Esse é muito bonito e filosófico. Chama-se A Pesca Milagrosa, eu não estou nem lendo os títulos. Então escrever é o modo de quem tem a palavra como isca. Então escrever é o modo de quem tem a palavra como isca. Escrever, você tem a palavra, mas usa a palavra como isca, para pescar alguma coisa. A palavra não é outra coisa senão isca. A palavra pescando o quê? O que não é palavra. Então, é para pintar a pintura, a tinta, a tela, é só isca. Para pescar alguma coisa que não é pintura. Quando essa não palavra, que a palavra como isca pesca, quando essa não palavra,
quando essa não palavra, que está sendo pescada pela palavra isca, e morde a isca, então mordeu a palavra, essa não palavra mordeu a palavra, alguma coisa se escreveu. Só quando você pega a não palavra, com a isca da palavra, alguma coisa se faz. Uma vez que se pescou a entrelinha com a palavra isca, e na palavra isca está a não palavra, que é uma entrelinha, o que está entre uma linha e outra, podia-se com alívio jogar a palavra fora. Não preciso mais da palavra, que já peguei a entrelinha, não preciso mais da isca, peguei o peixe. Mas aí cessa a analogia. A não palavra, ao morder a isca, incorporou-a, ou seja, a não palavra incorporou a palavra. O que salva, então, é ler distraidamente. A tese dela é que se deve... É tese do Freud também, né? Ele chama de escuta flutuante. O analista não precisa prestar atenção. Está ali, e as coisas vão sendo ditas. Nesse fluxo, ele usa a escuta como uma palavra isca, para pegar alguma coisa que não é a palavra, né? Que é a entrelinha. Pega a entrelinha, a palavra se incorpora se incorpora à não palavra, à entrelinha. E, portanto, diante desse enigma, né, dessa obscura iluminação, né, usou a palavra e da palavra não se quis a palavra, mas ela entrou no processo, só nos resta, diante de Clarice, ou diante de tudo que é potente, vigoroso, ler distraidamente, né? Porque toda leitura não distraidamente é tensa, né? Quero entender, quero saber, quero fazer. É para livrar-nos ao psicanalista e ao leitor de obras de arte da tensão. Ler distraidamente, ou como Freud chamou, ter uma escuta flutuante. Passarei agora para um poético que chama Verão na Sala. Tomara que eu consiga bem desenvolver esse. Com o leque, ela pensa alguma coisa. Uma mulher, a personagem. Com o leque, ela pensa alguma coisa. Ela pensa o leque e com o leque se abana. Tudo trivial, né? Clarice trabalha muitíssimo com o comum, com o trivial. Dentro do trivial é que alguma coisa vai irrompendo. Não é o tempo todo irrupção. E com o leque, fecha de súbito. Não. E com o leque se abana. E com o leque, fecha de súbito o pensamento, num estalido, vazia, sorridente, rígida, ausente. Com o leque, ela fecha de súbito o pensamento, num estalido, vazia, sorridente, rígida, ausente. O leque é distraído e aberto no peito. Ela primeiro teve esse apagamento, né? Com o leque, ela teve subitamente um apagamento. São os movimentos quase da respiração, da nossa relação com as coisas. Uma hora mais intensivo, outra hora menos intensivo. O leque distraído e aberto no peito. Então agora passou aquela aflição. A vida é mesmo engraçada, que também é uma frase um pouco cômica da Clarice. Uma pessoa teve um susto, parou o susto e pensou, a vida é mesmo engraçada, ou seja, ora eu estou em êxtase, ora eu apenas estou apagada, ora estou em movimento, ora não estou nada. A vida é mesmo engraçada. Concorda ela como visita que é recebida na sala de visitas.
novamente ela volta por uma situação completamente de vida comum, né? É um pensamento tolo, né? A vida é mesmo engraçada, uma frase clichê, e com essa frase clichê ela concorda como se ela fosse uma visita que é recebida na sala de visita. Nada mais banal. Mas num alvoroço controlado, voltou a comoção, mas num alvoroço controlado, eis que se abana de súbito, com 1000 asas de pardal. Né? São a variação das sensações. Parada, sem pensamento, tola, a vida é mesmo engraçada, e de repente também vivemos assim, né? As sensações, as mais variadas, as mais tolas, as mais banais, as outras mais disruptivas. E a frase, a imagem é maravilhosa, que é de súbito com 1000 asas de pardal. O leque, que era apenas um leque de venda popular, digamos assim, agora é um leque animal, com 1000 asas de pardal. Essa força animal de Clarice está em todas as obras. Às vezes tem muita violência. Aqui há uma violência, né? Um sentimento violento. Esse trabalho humano, lá o último, talvez esse tenha sido o meu maior esforço de vida. O maior esforço de vida para Clarice talvez seja isso. Para compreender minha não inteligência, fui obrigada a tornar-me inteligência. Para compreender a minha não inteligência, fui obrigada a tornar-me inteligente. Usa-se a inteligência para entender a não inteligência. Usa-se a inteligência para entender a não inteligência. Só que depois do instrumento, o instrumento, a inteligência, continua a ser usado. E não podemos colher as coisas de mãos limpas. Porque entendemos as coisas, houve a inteligência, a partir daí estamos contaminados. Já não podemos olhar as coisas puramente, não podemos apenas abrir a porta, né? A contaminação da inteligência impedindo o contato virgem com as coisas. Tem um conto da Clarice chamado O Ovo e a Galinha, que é um dos mais magníficos, em que ela é um conto maravilhoso. Só vou falar do iniciozinho. Ela diz que de manhã, na cozinha, ela viu o ovo. Começa exatamente assim, eu não sei nada de cor, só esse trechinho. De manhã, na cozinha, vejo o ovo. Ver o ovo já não é mais ver o ovo. Visto o ovo, ovo perdido. Só vê o ovo quem já tenha visto o ovo. E quem vê o ovo para o futuro tem fome. Essas duas frases, só vê o ovo quem já tenha visto. Ou seja, o passado do ovo nos dá um conhecimento do ovo. Mas se esse conhecimento do ovo faz perder-se a visão do ovo. Ovo visto, olhou o ovo, perdeu o ovo. Porque o máximo dessa filosofia é, diante do ovo, estar apenas diante do ovo. Nem pensá-lo no que ele foi, nem pensar no que ele virá a ser. Né? Tanto é que ela diz, pensá-lo no futuro é ter fome. Ou seja, olhar alguma coisa, desejar, é querer, de algum modo, destruí-lo. E olhá-lo também com o olho das coisas que já viu é impedir vê-lo. Saindo do ovo é mais ou menos tudo assim, né? Esse estado de poder, em alguns momentos, olhar a coisa na coisa, de poder não carregar
tudo que já se sabe para a coisa que está sendo vista, né? O que impede, né? A escuta flutuante freudiana tem a ver com isso. Ela é flutuante porque senão ela é carregada de informações. Isso quer dizer isso quer dizer aquilo. Agora ele falou isso, agora ele falou aquilo. Não houve. Quem carrega de informações, todas as informações anteriores, perde ou reduz bastante a sua capacidade de leitura e de escuta e de presentificação da existência. É um exercício duro. Eu tento às vezes consigo estar na coisa, simplesmente estar na coisa. Muito difícil, mas quem viu o ovo e pensa no futuro do ovo, quer comê-lo. Quem vê o ovo, o perde, se retorna a todos os saberes do passado que tem sobre o ovo. Esse texto é o mais diretamente, mais claramente, o livro, o conto O Ovo e a Galinha, é o mais claramente filosófico de Clarice. E depois ela fala milhões de coisas sobre o ovo na cabeça, ela andou com o ovo há milênios, o ovo estava lá. Depois do ovo ser a magia, ser tudo, ela fala da galinha. A galinha, ao contrário do ovo, o ovo é perfeito, é mágico, está na cabeça, anda, tem milênios. A galinha não, a galinha tem medo, treme, se assusta com tudo. E ela não diz, mas o texto de algum modo leva a supor que a galinha é a artista e o ovo é a obra. Nós somos muito trêmulos, inquietantes, temos medo de tudo, mas podemos gerar o ovo. E quanto mais distraída for a galinha, mais possivelmente será perfeito o ovo. Então, o medo, a insegurança é uma coisa do artista, a própria Clarice. Mas o ovo é o ovo, perfeito, milenar, astronômico. Ela leu esse texto, na verdade ela não leu, ela foi convidada para ler esse texto num congresso de bruxaria na Colômbia. E ela escreveu o texto em inglês e pediu que alguém lesse. E esse texto impensável foi lido em inglês lá e depois ela traduziu ela mesma para o português. Mas ela fez para um congresso de bruxas. Parte cômica é que Clarice disse que faria qualquer coisa para ir viajar e ganhar um dinheirinho. Né? Qualquer convite desse um dinheirinho e ela pudesse viajar, ela faria. Ela tinha uma palestra sobre a literatura brasileira contemporânea pronta para todos os lugares em que ela ia. Ela ganharia um dinheirinho e viajaria. Ela disse que não podia deixar ninguém publicar a palestra dela, porque ela ia ganhar seu dinheirinho. Ela às vezes é muito engraçada também. Uma história. No dia em que Clarice... é outro dia que eu vi Clarice também, mas não tão pessoalmente. Ela foi falar na PUC, nos anos 70. Não foi falar. Ela foi ouvir na PUC, nos anos 70, uma palestra em que estavam os teóricos da literatura na PUC e o Foucault. Ela estava sentada, eu estava bem sentado, bem perto dela. Ela estava sempre com uma amiga chamada... Esqueci, mas enfim. Ela estava sempre com uma amiga que ia, acompanhava, ajudava e tudo. Aí quando começou aquela conversa teórica, ela disse: quero ir embora para comer um frango assado. Então, é o leque. Uma hora é o leque, uma hora é a ausência de pensamento, uma hora é o leque no peito, uma hora é um leque de pássaros, pardais. Né? Vamos ver esse. Essa é uma conversa real da Clarice com um filho. Não sei se você deve dizer isso, que é triste um pouco, mas é um fato. Um dos filhos da Clarice, não que me convidou,
o Paulo Galvalente, o outro, ele tinha problemas pessoais, psíquicos fortes. Essa é uma conversa com esse filho que há pouco tempo morreu, não morreu há muito tempo. Isso ela escreveu lá nos anos 70, mas a conversa com o filho menininho. A mãe diz, não, o filho diz, sabe, mãe, eu tinha vontade, mamãe, de experimentar às vezes ficar doido. Mas para quê? A Clarice pergunta ao filho, mas para quê? Aí depois, na hora que ela pergunta, ela pensa várias coisas, até o menino responder. Eu sei o que você vai dizer. Sei porque em mim, o meu bisavô já deve ter dito o mesmo. Eu sei que é através de 15 gerações que uma só pessoa se forma. Uma pessoa vai se formando, né, em várias gerações. E que essa futura pessoa me usou para me atravessar e usará o filho de meu filho, assim como um pássaro pousado numa seta que vagarosamente avança. Também poético, filosófico, né? Essa pergunta da loucura já foi feita pelo avô, com o bisavô, e está atravessando. Mas essa herança, vamos chamar assim de essa herança nietzschiana, essa herança vai... Todos nós estamos atravessados por essa herança. Nós somos uma parte dessa pessoa que se fará. Não há ainda a pessoa, né? Aí o filho responde, isso foi pensamento da mãe. Eu sei, porque você está perguntando isso, meu avô, meu bisavô, não é? Isso vai atravessando como uma seta, um pássaro numa seta que avança. Aí o filho responde, para me libertar, assim eu ficava livre. Aí a mãe pensa de novo, mas haverá liberdade sem a prévia permissão da loucura. Nós agora, essa pessoa que somos, ainda não podemos ter a liberdade sem a prévia permissão da loucura. Então, só se tem a liberdade com a loucura por enquanto, mas a pessoa está sendo feita. Somos apenas, nesse instante nós todos, os gradativos passos da pessoa, dessa pessoa que vem. Não é bom pensar que a gente é um processo da pessoa que vem, né? E terá a liberdade, sem a loucura. É tão bonito isso, né? Eu dei uma conferência na Academia Brasileira de Letras, que era, tudo muito breve eu estou sendo, que era uma palestra, não me lembro do título, mas de qualquer maneira ela está no YouTube em algum lugar, era uma análise que envolvia Virginia Woolf, Clarice Lispector e o médico psiquiatra que tratava do Arthur. Não o Arthur, mas o médico. Mas eu só vou me deter na Virginia, porque do médico também é muito bonito, porque o tema todo é a loucura. A Virginia conta, é um conto chamado... Não é um sinal não, mas vou traduzir como um sinal. Um sinal na parede. Na parede. Saiu até um livro com esse título, mas é título de um conto. Aí, como toda hora arrumam os contos da Virginia de algum modo, esse virou título de um livro. Mas existe a Virginia e os contos completos pela Companhia das Letras. É imperdível também. Lá está esse conto. Um sinal na parede. Uma mancha na parede. A Virginia conta que ela está sentada aristocraticamente, que era o caso da Virginia, numa rua muito importante e elegante de Londres, numa casa que ela foi habitar recentemente, mas uma casa também nobre, e ela está sentada e na parede em frente, em cima de uma cômoda, tem uma mancha. Aí ela se pergunta, o que será essa mancha? Aí ela pensa, será uma cabeça de prego? Será um sujo? São muitas perguntas, né? O que seria aquela mancha? Será que é o que as empregadas as antigas empregadas da casa permitiram que ficasse sobre a cômoda e foram limpando, até encontrarem essa mancha?
Aí ela cria muitas imaginações sobre a possibilidade do que é a mancha. Isso sem sair da cadeira para ver. O marido, que também é heróico da Virgínia, aparece, bate no braço dela e diz, é apenas um caracol. Né? Aí ela sai do campo da imaginação fértil, maravilhosa, literária, filosófica, e eu penso na minha análise, que ela, se tivesse saído da cadeira, não teria literatura, nem teria loucura, porque pensou, vai logo examinar. Quero confessar-lhes que eu também ficaria na cadeira, pensando, e meu marido diria, vou lá pegar, está aqui o caracol. Então eu entendo bastante esse sistema de ser acordado por alguém que vive na realidade, né? E quem vive na possibilidade da loucura, que não é a loucura, né? A loucura ainda está sendo, como diz Clarice, porque a gente está sendo atravessado por um desejo de liberdade que não é possível agora, mas que será possível sem loucura mais adiante. Aí eu analiso depois Clarice, mostrando que Clarice, em momento nenhum, acolhe a loucura por não levantar da cadeira, porque ela levanta da cadeira. Ela vai até o quarto da empregada, olha o quarto da empregada no A Paixão segundo GH, vê um desenho que a empregada fez a carvão dela, abre a porta do armário, vê uma barata, espreme a barata e come a barata. Não é lindo isso? E a barata tem uma gosma como se hóstia. Depois que ela faz isso tudo, vive essa alucinação maravilhosa, ela diz, agora eu vou botar meu vestido de bolinhas e descer para comer crevete. Ela quer comer camarões, porque embaixo do prédio dela, mais ou menos embaixo, tem um restaurante de camarões, que eu esqueci o nome que tem até hoje. Meu nome? Shirley. Eu sempre acho que é o Shirley. Agora eu boto meu vestido de bolinhas e vou comer. É bom. E em algum lugar da minha análise eu digo que na casca da barata o sabor dos camarões. Né? Então a gente pode ir ao pior para chegar ao mais sagrado, né? Ao mais saboroso. Dizem que no mundo judaico, Clarice escreveu isso porque há toda uma tese, um princípio de que não se pode comer o impuro, só se pode comer o puro. Então ela mostra uma rebeldia, porque ela come o impuro, mas não fica com o impuro apenas, né? Desce para viver comumente, com vaidade, vestidinho de bola, não me lembro mais como é que era o vestidinho, não, mas era um vestidinho, acho que era de bola, e desce para comer camarões. Então essa passagem do mágico, do extasiante para a vida comum, né? A vida do marido que pega falei caramujo ou caracol? Caracol. Que pega o caracol, as duas coisas compõem, né? Mas eu dei um lugar privilegiado à ação da Clarice nessa análise, porque ela levanta da cadeira e rejeita a loucura, né? A outra não levantaria da cadeira, precisou ser atingida, né, pelo real do marido. Acabando, já chegou no meu tempo. Vou ler mais um, acho que eu li quase todos. Então vou ler o último e vou encerrar agradecendo muitíssimo vocês terem essa delicadeza de estar aqui comigo, e eu, que há séculos não saio de casa, preso às correntes do marido, felizmente preso às correntes do marido, escrever, humildade e técnica, é muito lindo isso. Essa incapacidade de atingir, de entender, é que faz com que eu, por instinto, de quê?
Procure um modo de falar que me leve mais depressa ao entendimento. Por dificuldade de entender e por instinto que ela não sabe de quê, procure um modo de falar que me leve mais depressa ao entendimento. Esse modo, esse estilo, entre aspas, esse modo que levaria ao entendimento, já foi chamado de várias coisas, mas não do que realmente e apenas é. Esse modo de entendimento já foi chamado de várias coisas, mas não do que realmente e apenas é. Uma procura humilde. Esse entendimento que a gente quer não é outra coisa senão uma procura humilde. Nunca tive um só problema de expressão, ou seja, o problema dela não é o que vai escrever, a palavra, a letra, não é isso. Um artista não tem problema, provavelmente, de expressão. Não é a tinta, não é o pincel, não são os instrumentos, não são as ferramentas. Nunca tive um só problema de expressão. Meu problema é muito mais grave. É o de concepção, é de conceito, concepção, conceito. O que move tudo é você gerar um conceito. Quando falo em humildade, refiro-me à humildade no sentido cristão, o que é muito lindo por Clarice judia, né? Mas ela está pegando o aspecto da humildade de Cristo, né? Ela não está no Velho Testamento, né? Está no Novo Testamento. Quando falo em humildade, refiro-me à humildade no sentido cristão. Um ideal a poder ser alcançado ou não. Esse ideal de ser humilde pode ser alcançado ou não. Refiro-me à humildade que vem da... É isso? Refiro-me à humildade no sentido cristão. Refiro-me à humildade que vem da plena consciência de se ser realmente incapaz. A humildade é isso, eu não sou capaz. Você procura entender, você quer fazer, mas você tem a humildade de dizer-se a si mesmo ser incapaz. E refiro-me à humildade como técnica. Quando você usa a humildade de dizer não sou capaz, isso é uma técnica. Não é um uso fortuito ou inútil, é técnico. Sendo humilde, isso é uma ferramenta, isso é um instrumento, é uma técnica. E refiro-me à humildade como técnica. Virgem Maria, até eu mesma me assustei com minha falta de pudor. Ela considera, uma coisa também risível. Virgem Maria, até eu me assustei com a falta de pudor. A falta de pudor de dizer que humildade cristã é técnica, né? Porque são duas palavras, uma no campo religioso e outra no campo pragmático, né? Na falta de pudor dizer que a humildade de Cristo, a que antes ela se referiu, é uma técnica. Então, portanto, é cristão, religioso e, ao mesmo tempo, é pragmático. Mas é que... Não, até eu me assustei com minha falta de pudor, mas é que não é. Humildade como técnica é o seguinte: só se aproximando com humildade da coisa é que ela não escapa totalmente. Só se aproximando da humildade da coisa, da pessoa, de alguém, é que alguém não escapa totalmente. Descobrir este tipo de humildade, o que não deixa de ser uma forma engraçada de orgulho, né? Ao mesmo tempo é humildade, mas é muito orgulho, porque eu tenho uma técnica que estou apurando, considero a minha, qualquer um pode também desenvolvê-la, mas é uma vaidade. Orgulho não é pecado, pelo menos não pecado grave. Orgulho é coisa infantil em que se cai como se cai em gulodice. Só que o orgulho tem a enorme desvantagem de ser um erro grave. Ao mesmo tempo que ela diz que é como uma gulodice, o orgulho é um erro grave, com todo o atraso
que erro dá à vida. Faz perder muito tempo ter orgulho. Terminei. Primeira palestra que eu dou de meias. Obrigado.